Boa tarde. Ajustar um pouquinho. Eu vou apresentar aqui um trabalho que está se concluindo agora, nesse ano de 2010, que é um trabalho que está sendo desenvolvido desde que eu entrei para o IPHAN, tem 4 anos. É um trabalho que começou com o inventário dos sítios arqueológicos em Minas Gerais. Essa parte a gente selecionou os sítios pré-históricos, porque é uma parte mais definida da questão arqueológica e que tem uma proteção federal também mais definida mesmo. Esse trabalho começou com o recolhimento das informações dos sítios e que foi um recolhimento de fichas, de informações soltas. Então, a próprio inventário vai servir também para a complementação dessas informações que estão faltando. Esse trabalho começa com 846 sítios que nós conseguimos ter a posição geográfica exata e 1.850 sítios que a gente tem a posição do município apenas. Foi feito um mapeamento através de um sistema de informações geográficas com a intenção de depois se fazer uma análise espacial desse conjunto de sítios. É um trabalho inédito, talvez no Brasil, na França já existe há algum tempo, por exemplo, em outros países também, e aqui foi um trabalho fundamental para a continuidade do nosso trabalho. A gente não poderia fazer o gerenciamento desses sítios sem o conhecimento da extensão e da profundidade do problema, né? Então, esse primeiro mapa é um mapa do relevo de Minas Gerais, que tem uma área equivalente à área da França, né? Então, essa área era gerida apenas por mim durante 3 anos, uma pessoa só gerindo essa área. Então, essa informação é realmente essencial para a gente poder definir prioridades e linhas de ação na proteção desses sítios, né? Então, esse primeiro mapa é o mapa onde se colocam os sítios no relevo. Esses sítios são com a posição exata deles, né? São os 846 sítios. E só essa colocação no mapa já esclareceu várias coisas, várias questões sobre o patrimônio arqueológico de Minas Gerais. A gente pode ver vários vazios aqui, principalmente na região da Bacia do São Francisco, no Triângulo Mineiro e na Bacia do Rio Doce e Rio Jequitinhonha. Esses sítios provêm principalmente de 2 fontes, né? A pesquisa acadêmica e a pesquisa preventiva, ligada ao licenciamento ambiental. Mas eles estão divididos mais ou menos meio a meio. A gente, apesar de ter poucas pesquisas acadêmicas, essas pesquisas produzem muito mais resultados do que as pesquisas preventivas. E também tem que se levar em consideração que essas pesquisas acadêmicas duram muito mais tempo e abrangem áreas muito maiores, né? Então, a gente já começou nesse primeiro mapa, que foi o primeiro, esse não é o primeiro, mas o primeiro que foi feito foi com 600 sítios, posteriormente foram acrescentados mais 200, a gente já começou a levantar algumas questões, algumas perguntas, né? Por que desses vazios e por que dessas concentrações em determinadas áreas e se essa densidade de sítios se ele manteria pelo território inteiro, né? Então, esse primeiro mapa mostra esses sítios que são georreferenciados e a gente tem a posição exata deles. O segundo mapa começa a explicar essas questões, é o mapa político e de rodovias do estado de Minas Gerais, e a gente vê que as concentrações de sítios se dão nas áreas próximas a rodovias, próximas às cidades. Então, já começa a ter uma certa resposta, principalmente pela questão do licenciamento ambiental. Todos os empreendimentos que vão ter um licenciamento ambiental, o patrimônio arqueológico está incluído no meio ambiente sociocultural e os empreendimentos geralmente são próximos às cidades, próximos a estruturas, a habitação humana.
por questões até econômicas, né? Então esse é o mesmo mapa, só que com o fundo diferente, com as estradas e os 846 sítios. Aqui a gente já, sabendo que haviam mais sítios, cerca de 1000 sítios a mais registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, mas sem estarem disponíveis as posições geográficas exatas, somente a localização pelo município, a gente colocou esses outros 1000 sítios, então deu um total de 1856 sítios por município. Então eles estão numa distribuição somente pelo município. Então a gente já vê aí esses brancos como eles se espalham mais, você olhando somente pelo município, né? Essas concentrações, elas têm um viés que é interessante, porque os municípios maiores, eles às vezes têm uma concentração maior de sítios. Em vermelho ali a gente tem de 50 a 119 sítios por município, né? Em verde 1, 2 ou 3 sítios, mas como os sítios os municípios são menores, às vezes essas concentrações podem ser equivalentes, né, por uma questão de área, né, de sítios por quilômetro quadrado. Esse mapa é um mapa de simulação de densidade dos sítios, usando a totalidade dos sítios, os 1856 sítios, simulando um ponto para cada sítio, né? Esses pontos estão dentro do município, mas a localização não é a localização georreferenciada, é a localização só política, né? Na divisão dos municípios. Então a gente tem uma ideia aí da quantidade de sítios, que isso é uma coisa que ninguém sabia exatamente, você tem um monte de papéis, um monte de números, e você não consegue enxergar isso sem o mapeamento disso. O mapeamento manual é praticamente impossível. Então esse sistema de informações geográficas foi a solução encontrada e eu fiz uma dissertação de mestrado, que está sendo concluída agora, e se encaixou perfeitamente, e isso é utilizado em vários países do mundo, esse sistema, como método de análise da distribuição dos sítios, né? Por enquanto, a gente está aqui só analisando a distribuição dos sítios. Então, a partir dessa distribuição com o total dos sítios, a gente fez um mapa do conhecimento do território, né? Então, as áreas em verde são as áreas onde o território é mais conhecido, e as áreas em vermelho são onde não se encontra, onde não foram encontrados, porque não foi pesquisado, nenhum sítio, né? Na verdade, a gente imagina que tem uma distribuição uniforme pelo estado, sem diferenças de altitude, ou de tipo de clima, ou de tipo de terreno. Aqui, a partir dessa tabela que foi feita do inventário dos sítios, a gente fez uma tabela que foi inserida no sistema de informações geográficas com várias outras informações, tipologia de sítios, materiais encontrados, altitude. São 25 informações que estão nessa tabela, que podem ser dispostas no mapa conforme o desejo do cliente, né? Esse mapa, estão sendo apresentados aqui o mapa geral do estado, mas esses mapas eles têm uma definição de 90 metros, né? Então, a partir desse sistema, a gente pode pegar um mapa de uma região pequena e ampliar bastante, e ter uma definição de 90 metros mínima, né? Então, isso é um sistema que funciona produzindo mapas de regiões específicas para finalidades específicas, e pode combinar as informações necessárias a esses mapas, conforme a necessidade, né? Então, a gente vai ter aqui uma notação, né, de 3 tipos de sítio, né? Um sítio que contém material lítico, o sítio que contém cerâmica e os sítios que contêm arte rupestre. Esse símbolo se sobrepõe, formando vários símbolos, porque os sítios eles podem ter mais de uma característica. Ele pode ter arte rupestre, cerâmica e material lítico. Então a gente vai ter aqui o lítico, que não havia informação exatamente do que tipo de lítico era. Lítico lascado, que são as pedras lascadas, né? O lítico lascado e polido, e o lítico polido apenas.
No cerâmico, a gente pôs por tradição, né, as tradições Aratu-Sapucaí, a tradição Tupi-Guarani e sítios que têm as duas tradições, Tupi-Guarani e Aratu. A arte rupestre é o amarelo, uma notação genérica, porque não havia informação do tipo de arte rupestre. Em azul, gravuras rupestres, em verde, pinturas rupestres, e em rosa aqui, pintura mais gravura. A partir desse mapa, a gente começou a fazer as análises diretamente para o gerenciamento de informações necessárias ao gerenciamento. Então, esse é um mapa que foi feito conforme a população das cidades foi atribuída um perímetro de influência dessa cidade, né, para o risco da urbanização sobre esses sítios. Então, uma cidade grande ela produz um risco maior de vandalismo, de caçadores de tesouro ou de construções sobre essas estruturas arqueológicas, e uma cidade menor produz um risco menor. Então, conforme o tamanho, a gente classificou as cidades pelo censo de 2000 do IBGE, pela população levantada nesse censo, e atribuímos um perímetro para essas regiões vermelhas. E temos aqui também as estradas, porque a beira das estradas também é uma área de risco, tanto para construções, para outros tipos de empreendimento, né? E em preto aqui estão os 800 sítios que a gente tem a posição exata, né? Então a gente vai ver aqui no sul de Minas um grande risco de dano causado pela urbanização, pela convivência com as pessoas, né? E aqui no norte de Minas, devido à menor população, a extensão dos municípios, a gente tem um risco bem menor. O segundo tipo de risco que a gente mapeou foi o risco de agricultura, de agropastoril, porque a gente incluiu aí pastagens, né? Esses mapas são fornecidos, o de agricultura fornecido pelo GeoMinas, que é um programa do Estado de Minas Gerais, de distribuir bases georreferenciadas de mapeamento do Estado gratuitamente. Então, isso pode ser acessado por qualquer um, desde que tenha o programa, né, distribuído em vários tipos de arquivo. O que a gente fez aqui é adaptar esse mapa, eram 9 classes para 3 classes de risco, as áreas mais aptas à agricultura, a agricultura mais intensiva, com risco maior, as áreas com agricultura mais manual, com risco médio, e as áreas com pouca atividade de agricultura com risco baixo. E aqui, novamente, os 800 sítios. Aqui, depois a gente passou para a área de mineração, que é uma área muito forte aqui em Minas Gerais, né? Aqui a gente tem um mapa da mineração de ferro, ou seja, essas áreas em cinza são áreas de concessão minerária do DNPM. Esse layer foi cedido pelo DNPM e contém todas as concessões de todas as minerações que são feitas aqui em Minas Gerais. Então a gente separou a de minério de ferro, colocamos novamente os sítios georreferenciados. Isso tudo foi feito também uma estatística, né, principalmente da questão da mineração, que é importante aqui no Estado. Depois a gente vai falar alguma coisa sobre isso. Mas então aqui a gente vai ver que até pouco tempo atrás não se acreditava que existissem sítios arqueológicos pré-históricos em área de mineração, porque o solo é um solo que se chama solo de canga, que é um solo muito duro, impróprio para a agricultura, para a escavação. Então eles achavam que eram apenas áreas de passagem, que os povos não se fixavam nessas áreas. Mas recentemente uma pesquisadora da UFMG, a Lenice, encontrou vários sítios em cavernas de canga, comprovando assim que realmente existem sítios em área de minério de ferro. Apesar dessa crença anterior, são feitos muitos pedidos de pesquisa arqueológica no licenciamento de áreas de minério de ferro. Eu não sei por que as SUPRANs, que são os órgãos licenciadores do Estado, faziam esse pedido já, uma vez que se achava que não existia, mas faziam. Em segundo lugar, a gente fez aqui da exploração de rocha calcária. Essa área em amarelo,
a gente tem aqui o karst em Minas Gerais, né, que seria a área de calcário exposto acima da superfície, né, um relevo de calcário. A gente vai ter duas áreas principais aqui em azul, as concessões minerárias, né, duas áreas principais, a área de Lagoa Santa e a área de Arcos e Pains, que são as principais explorações de calcário no estado. Eu imagino que sejam essas duas áreas pela proximidade com os mercados consumidores, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Essas outras áreas são menos exploradas por aumentar o custo de transporte e diminuir o lucro do minerador. Mas a gente vê aqui um potencial de exploração, né, enorme no estado e com grande quantidade de sítios, né? Essa área kárstica é muito importante arqueologicamente, porque a gente tem a maioria das pinturas rupestres em rocha calcária, né? Existe alguma coisa em quartzito também, mas a maioria realmente em rocha calcária, além da existência das cavernas em rocha calcária, que também tem uma grande frequência. Então, sítios dentro de cavernas, como enterramentos e cerâmicas e outras coisas. Então, a gente tem dado uma atenção especial, principalmente à área de Lagoa Santa, e estamos iniciando agora também uma atuação aqui na área de Arcos e Pains. E os triângulos, os sítios arqueológicos, né? Aqui a gente começou a explorar esse mapeamento de mineração do DNPM em outras áreas, porque apesar de em Minas Gerais se pedir principalmente a pesquisa arqueológica em áreas de ferro, calcário e usinas hidrelétricas, a gente tinha dúvidas, será que as outras minerações não apresentam sítios arqueológicos, os outros tipos de extração mineral? Então a gente começou a pôr esses sítios que provêm desses dois tipos de pesquisa, né, sobre essas camadas e fazer uma relação entre elas. Depois a gente vai ver essa relação. Então aqui a gente tem aqui a extração de areia em verde, vocês vão ver que elas seguem os rios, né, as margens dos rios, a extração de argila em roxo, bauxita, caulim, diamante e fosfato. O próximo mapa é granito, manganês, quartzito, quartzo, zinco e ouro. A gente encontrou, apesar de não serem pedidas as pesquisas arqueológicas no licenciamento desses empreendimentos, a gente encontrou muitos sítios em vários tipos de extração, porque essas áreas se sobrepõem. Então, uma área de minério de ferro pode se sobrepor a uma área de hidroelétrica, que pode se sobrepor a uma área de extração de areia. Então, a gente pesquisando, a gente pode descobrir que nessa área de extração de areia, apesar de não ter nenhuma pesquisa arqueológica, houve uma pesquisa de hidrelétrica que encontrou vários sítios. Então, nesse sentido é que a gente conseguiu detectar sítios em áreas onde não são pedidas pesquisas. Aqui é uma investigação da questão das hidrelétricas, né, os sítios em relação à distância dos rios principais. Aqui a gente pôs só os sítios até 3.000 metros de distância dos rios principais, que estão expostos ao risco de instalação de usinas hidrelétricas, e os sítios a uma distância maior que 3.000 metros. Aqui a gente vai ter uma tabela dessa distância dos sítios aos rios principais. Até 1.000 metros, dentro daqueles 846 sítios, até 1.000 metros de distância dos rios, a gente encontrou 278, até 2.000 metros, 379, até 3.000 metros, 427. A gente pode então ver que a distância de até 3.000 metros engloba quase a metade dos sítios conhecidos com a posição georreferenciada, né? Então, de onde a gente pode concluir que a pesquisa em hidrelétricas é realmente muito importante e é uma das mais pedidas pelo licenciamento. Aqui a gente tem as pesquisas permitidas pelo IPHAN por tipo de empreendimento, né? A gente tem aqui a barragem hidrelétrica, que são esses 30%, e outro empreendimento ligado à barragem, que são as linhas de transmissão. Então é feita a barragem, a linha de transmissão acompanha. Não que ela fique próximos aos rios, mas ela é pedida junto com as barragens.
E o segundo empreendimento mais pedido é minério de ferro, mineração de ferro. Depois temos as pesquisas acadêmicas, que são 6%, empreendimentos residenciais, condomínios, e aqui calcário, que é apenas 5% das pesquisas que foram solicitadas ao IPHAN foram feitas em área de calcário. O que a gente vê aí uma desproporção, uma vez que grande parte dos sítios, principalmente de pintura rupestre, estão na área de calcário. Aqui aquela pesquisa que a gente fez sobre as áreas de concessão e os sítios que estão contidos nelas, a gente encontrou aqui 103 sítios encontrados em área de rocha calcária, área de exploração de rocha calcária. 83 sítios em área de minério de ferro. No anterior, a gente pode ver a desproporção aqui entre a exploração do calcário, que é o branco, e o pedido para exploração de minério de ferro. Ou seja, está se pedindo muito para minério de ferro e pouco para o calcário. Entre outros empreendimentos, né, a gente vai ver aqui na questão do quartzo também, que pouquíssimos empreendimentos de quartzo foram pedidos, pesquisa arqueológica. Diamante, quase nenhum. Ouro, pouquíssimos. Granito, também pouquíssimo. O granito foi uma surpresa, a gente não esperava encontrar sítios arqueológicos na área de exploração de granito, mas apareceram 63, mesmo sem pesquisa. Quer dizer, são pesquisas de outros empreendimentos que encontraram esses sítios em áreas que são solicitadas para exploração de granito. Zinco, argila, manganês e areia. Areia não tem nenhuma pesquisa especificamente para um empreendimento de areia. E a gente pode ver aqui o número de áreas pedidas ao DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, para a exploração desses minerais. Né, a gente vai ter aqui a quantidade de empreendimentos de minério de ferro, que são muitos realmente. Agora, de calcário, são 900. Geralmente são pequenas empresas e essas empresas raramente têm alguma pesquisa, né? O Ministério Público Federal e Estadual começaram a fazer essa atuação em termos de regularizar essa permissão de exploração, com inclusive a pesquisa arqueológica, nesses pequenos empreendimentos de extração de calcário, às vezes até familiares. Licença, Então, Paulo. Os mais... Alexandre, desculpe. Está acabando? Por favor. Então, a gente pode ver aqui que, apesar de os pedidos de pesquisa feitos pela SUPRAM, Superintendências Regionais do Meio Ambiente do Estado, eles se concentram aqui em rocha calcária e minério de ferro e hidroelétricas, que a gente não relacionou aqui, que, no entanto, todos esses outros empreendimentos, eu imagino que até quartzitos sejam de interesse arqueológico. E falta uma comunicação, uma política de se definir o que deve ser pedido à pesquisa arqueológica e o que realmente não compensa, porque não é possível se incluir a pesquisa arqueológica em todos os empreendimentos. Ela tem que ser... faltam arqueólogos, faltam técnicos no IPHAN, falta tudo, né? Então a gente tem que ir aos poucos pedindo os mais importantes e procurar aproveitar esses esforços da melhor maneira possível. Aqui é o último mapa, é o mapa do gerenciamento do patrimônio arqueológico, onde foram colocados os municípios que foram visitados no ano passado. E aqui temos esses círculos aqui, são reservas arqueológicas, porque a gente está instituindo também uma política de incentivo à formação de reservas, com a concessão de permissão para que esses museus ou laboratórios possam receber material arqueológico proveniente de pesquisas preventivas, pesquisas de licenciamento ambiental. E esse material é pago pelo empreendedor, é pago uma taxa pela guarda desse material, né? E essa taxa ajuda a manter esses centros, né? Então a gente está tentando achar centros em várias regiões que possam receber, que tenham condições técnicas de cuidar desse material, da guarda desse material e da limpeza, classificação e tudo.
e procurando distribuir isso pelas regiões para que os materiais possam ficar próximos à região onde ele foi retirado, né? Que é o interesse nosso que a região se beneficie disso, tanto culturalmente como economicamente, e futuramente todas essas reservas vão acabar virando museus também. Então a gente tem aqui, aqui na região de Belo Horizonte, a gente tem o Museu de História Natural da UFMG e a PUC Minas. A gente tem aqui na área da Zona da Mata o Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na região de Lagoa Santa, o CAALI, Centro de Arqueologia Anete Lamming e Perer, da Prefeitura Municipal. Aqui na região do Triângulo Mineiro, o Museu Municipal Márcia Angelina Alves, da Prefeitura Municipal de Perdizes. E, recentemente, a gente ficou muito satisfeito de conseguir uma reserva aqui na região de Diamantina, que não tinha nada, né, e é difícil levar pesquisadores para lá. Então, a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri recebeu essa permissão para receber esses materiais e, com esse dinheiro que entra dos empreendedores, equipar os seus laboratórios, suas exposições e pesquisas e tudo. Então, esse é um programa de incentivo, porque até 2 anos atrás a gente estava perdendo reservas. A UFMG estava ficando lotada, a PUC Minas estava ficando lotada, e eram as 2 únicas que tinham regulares aqui. Então, a gente fez tratativas com esses centros, né? Um outro centro importante que inaugurou agora esse mês é o de Arcos e Pains, o MARC, Museu Arqueológico da Região Cárstica do Alto São Francisco. Também está um museu muito interessante, também está recebendo apoio do IPHAN de várias formas, né? Não só a questão das reservas, como também verbas de projetos de melhoria de museu. Do IBRAM também tem cedido verbas para projetos do MARC. E todos esses museus têm a característica de ter um arqueólogo fixo que está lá trabalhando 100% do tempo. E, além disso, foram produzidos mapas das bacias hidrográficas. Essa aqui é a bacia do Rio São Francisco. A gente vai reparar aqui como os sítios se encontram nas bordas da bacia e o meio a gente não tem quase nada. A gente pode ver aqui uma pesquisa acadêmica da UFMG, uma pesquisa do EAB do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma pesquisa da USP de São Paulo. Então a gente está com várias instituições de vários estados aqui atuando e sendo apoiadas pelo IPHAN, para que a gente possa realmente fazer isso funcionar. E, basicamente, é isso. Tem o meu endereço aqui. Esse sistema de informações geográficas está operante já, pode ser solicitadas informações. Eu queria informação sobre determinada região, a gente pode produzir um mapa específico com as informações necessárias de rodovias ou várias leis de mineração, etc. Então, muito obrigado.